Neste episódio de Discovery na Escola, conheça 2 líderes que mudaram seus países em Reforma a todo custo. Primeiro, vamos viajar para o Egito Antigo, onde um faraó transformou a arte e a cultura de seu povo em A Revolução de Akenaton. Em seguida, vamos visitar São Petersburgo, construída por um implacável czar apaixonado pela cultura europeia em Modernizando a Rússia Medieval. Fique atento às questões, atividades e fontes de pesquisa ao final de cada segmento. Mentes privilegiadas ou tiranos? Você decide a seguir. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como Akenaton desafiou os sistemas e tradições do Egito Antigo? Como o povo egípcio reagiu às dramáticas mudanças de Akenaton? O Egito Antigo era uma terra que mantinha suas tradições. Os egípcios acreditavam que os deuses garantiam a ordem no mundo e que era preciso se apegar a eles. Até que um faraó tomou o poder. Ele construiu sua própria cidade e mudou tudo. Egito Eterno. Durante séculos, os deuses haviam protegido a nação. Mas o rebelde faraó Akenaton virou as costas aos deuses e abalou os princípios do país mais poderoso da terra. Akenaton foi um fanático religioso ou um pensador original? Parece que as pirâmides e templos do Egito vão durar para sempre, mas alguns monumentos desapareceram logo após sua construção. A 320 quilômetros ao sul das pirâmides de Giza se encontra a cidade de Amarna. Sob as areias do deserto estão os vestígios de um dos mais intrigantes lugares do Egito. Estranhos eventos ocorreram lá há 3.000 anos. Uma nova religião nasceu, um faraó deformado morreu e os egiptólogos ainda tentam entender o que aconteceu. Ao final do século passado, Sir Flinders Petrie, o fundador da egiptologia moderna, desenterrou uma grande cidade perdida no deserto. Ela tinha tudo o que ele esperava: templos, palácios e ruas largas. Ainda assim, faltava alguma coisa. Não havia cenas do faraó derrotando seus inimigos marchando em batalhas. Também não havia cenas do faraó fazendo oferendas a centenas de deuses egípcios. Não havia deuses. Quanto mais Petrie escavava, mais ficava chocado. As representações do faraó eram disformes. Sua face era alongada, ele tinha seios, quadris largos e coxas inchadas. Por milhares de anos, os faraós haviam sido mostrados como jovens vigorosos e musculosos, prontos para a batalha. Era praticamente como se este faraó fosse uma criatura de outro planeta despejada no deserto egípcio. O que aconteceu aqui 1.300 anos antes do nascimento de Cristo? Para responder, temos que olhar para a família do faraó. Era a época mais gloriosa do Egito.
O país nunca foi tão rico, poderoso e seguro. Por todo o Nilo, os trabalhadores erguiam vastos templos para prestar homenagens a centenas de deuses. Se os deuses eram agradados, o Egito prosperava. O pai de Akenaton, o faraó Amenhotep III, viveu no grande centro religioso de Tebas, a cidade do deus Amon, cujos depósitos com tetos arredondados ficavam repletos de grãos, óleo, linho e vinho, que pagavam os milhares de sacerdotes a serviço dos deuses. A religião era a principal indústria da cidade, e bem no centro disto estava Amenhotep III. Suas duas estátuas colossais ainda podem ser vistas na planície de Tebas. Naquele tempo, elas guardavam o vasto templo hoje soterrado. Toda a glória e riqueza de Tebas seriam logo abaladas por uma revolução sem precedentes. Amenhotep III, também chamado de Amenófis III, comandava o show nos anos de glória do Egito. Não é surpresa que a maior estátua do Museu de Cairo represente o faraó com sua família. Aqui está Amenhotep III. Esta aqui é sua esposa, a rainha Tii. Eles tinham 6 filhos. E o importante é como os filhos foram tratados. Havia 4 filhas. Esta é uma delas. Esta estátua é como um retrato de família. E todas as 4 filhas tinham títulos importantes. Havia também um filho, Tutmés. Ele foi nomeado alto sacerdote de Mênfis. E havia mais um filho, batizado com o nome do pai Amenhotep. Ele não está nesta estátua. Ele não está em nenhum retrato real. E em nenhum registro real. Há um verdadeiro mistério aqui. Por que a família real ignorou completamente seu filho mais novo? Enquanto seus irmãos recebiam títulos e honras, nada foi dado ao jovem Amenhotep. Quando o séquito real ia ao templo para fazer oferendas ao deus Amon e celebrar os festivais, o pequeno Amenhotep provavelmente era deixado no palácio. Até o deus Amon havia rejeitado o garoto. Assim, o jovem príncipe era excluído das cerimônias do templo, onde seus irmãos faziam ofertas aos deuses. Tudo girava em torno dos templos e de suas centenas de sacerdotes. Este era um mundo que rejeitava o garoto. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Depois do faraó, a pessoa mais importante da família real era a rainha Tii, a grande esposa do rei. Sua estátua mostra uma mulher poderosa do tipo que consegue o que quer. E sua ambição parecia estar focada em seu filho Amenhotep, que viria a mudar seu nome para Akenaton ao se tornar faraó. A rainha Tii queria que seu filho Akenaton fosse o faraó do Egito. O irmão mais velho de Akenaton havia morrido, mas havia outros candidatos ao trono. O faraó teve filhos com esposas de menor importância. Em circunstâncias normais, qualquer um deles poderia ser o faraó. Mas foi o filho considerado o patinho feio que se tornou rei. É um curioso capricho da história. E nós vivemos até hoje as consequências da determinação de Tii para colocar Akenaton no trono do Egito. Levado ao topo por sua mãe ambiciosa, o rapaz tornou-se o governante do Egito. Mas uma pessoa tão rejeitada seria que tipo de faraó? Akenaton já se mostrou estranho nos primeiros anos de seu reinado. Ele começou construindo seu próprio templo em Karnak, o centro religioso de Tebas.
Karnak é um labirinto de templos que cobre mais de 100 acres. Ao longo de 2000 anos, cada faraó colocou seu próprio monumento em Karnak para obter favores dos deuses. Quando Akenaton fez sua contribuição ao templo, o povo do Egito sabia que algo muito estranho havia acontecido. Ele criou um novo estilo de arte. O faraó foi representado com dedos longos nos pés e mãos, quadris largos, seios e face alongada. Até então, nada parecido havia sido visto em um templo egípcio. Mas não acabava aí. Do lado de fora do templo, havia estátuas colossais do faraó que acentuavam ainda mais seus atributos físicos. E isso não era tudo. O templo foi coberto com figuras de Aton, o disco solar, com seus raios terminando em mãos segurando Ankhs, o hieróglifo que significa vida. Não havia Amon e nem os outros deuses egípcios. Eles foram substituídos pelo disco solar. As pessoas devem ter se perguntado, onde estão os outros deuses? Eles logo saberiam. Akenaton declarara pela primeira vez na história que só havia um Deus. 2000 anos de religião egípcia foram colocados abaixo. Aquele garoto, um dia rejeitado, estava agora no poder. Como faraó, Akenaton não poderia mais ser excluído dos festivais religiosos. Na festa de Opet, as estátuas dos 3 principais deuses de Tebas, Amon, Mut e Khonsu, foram levadas do templo de Karnak para o templo de Luxor. A ocasião exigia muitos dias de dança, canto e festa. Eu sempre quis saber por que Akenaton mudou tudo. Ele era rei do Egito, por que criar confusão? Mas se estivermos certos quanto a ele ter sido um filho rejeitado, isso explica tudo. Ele era como a Cinderela. Quando seus irmãos iam para os festivais religiosos, ele ficava em casa. E veja o que ele perdia. O maior show da Terra. Mas há um final feliz, pelo menos por enquanto. Akenaton torna-se rei do Egito. E com o seu poder, ele pode fazer tudo. Ele vai rejeitar os deuses de Tebas, que na verdade nunca foram seus deuses. Ele terá seu próprio deus que o ama, Aton. Ele vai pegar sua nova religião, seu deus, e vai deixar Tebas e toda uma infância sofrida para trás. Ele vai dar início a um novo mundo. A única pergunta é onde? A pergunta sobre onde Akenaton deveria recomeçar sua vida foi respondida pelo próprio Aton no 5º ano de reinado do faraó. Quando Akenaton viajava por um trecho desolado do deserto, no meio do Egito, cerca de 290 quilômetros ao norte de Tebas, o sol surgiu no horizonte. Ele parecia descansar sobre as montanhas. O hieróglifo que representava o horizonte era o sol sobre a montanha. O horizonte representava o princípio e o fim. Este era o sinal que Akenaton precisava para construir seu campo dos sonhos. Aton havia aparecido, dizendo-lhe para construir sua cidade no deserto ermo. Ele a chamou de Akhetaton, o horizonte de Aton.
Akhenaton mandou fazer alguns entalhes nos limites da cidade que contavam sua visão mística. Depois da visão que o levou a construir sua própria cidade, Akhenaton liderou um pequeno grupo de Tebas para o árido local atualmente chamado Amarna. Akhenaton não estava mais sozinho. Agora ele estava casado com Nefertiti, uma das mais belas mulheres da história. E tinha sua própria família, uma esposa, 2 filhas e 4 que ainda viriam. O garoto rejeitado havia percorrido um longo caminho. Devia haver um incrível sentimento de entusiasmo na nova cidade. Os moradores eram pioneiros de uma nova religião e o faraó era seu líder. O fato foi um divisor de águas na história do mundo e Akhenaton o seu pivô. Mas o restante do Egito aceitaria a nova religião do faraó? Os sacerdotes se faziam a mesma pergunta: o que será de nós com Aton sendo o único Deus? O que será do vasto templo de Amon em Tebas se o faraó não acredita mais em deuses? O que acontecerá aos milhares de sacerdotes? O poderoso clero de Tebas estava furioso com Akhenaton. O faraó havia declarado a extinção de seus deuses, desertado da capital religiosa do Egito e jurado nunca mais voltar. A religião não foi a única coisa a ser mudada por Akhenaton. Uma tradição artística de milhares de anos desapareceu. Antes de Akhenaton, a arte egípcia permanecera a mesma por séculos. No Egito, a intenção da arte era a eternidade e as mudanças eram evitadas. Uma estátua de um faraó do ano 2500 a.C. não é muito diferente de uma feita 2000 anos depois. Akhenaton surpreendeu com suas decisões. Não havia mais os ideais de corpos musculosos. Akhenaton era mostrado de forma realista. O slogan para a era de Akhenaton foi "Vivendo a Verdade". Se o faraó era deformado, assim seria representado. A nova arte era libertadora para o faraó e deu aos artistas de Amarna uma liberdade de expressão que nunca haviam experimentado antes. Cenas da família real poderiam ser feitas sem amarras às tradições. Os membros da família eram mostrados informalmente, se beijando, se tocando e fazendo refeições juntos. A privacidade dos faraós nunca foi invadida no Egito Antigo. Akhenaton permitiu isto. Quando jovem, em Tebas, Akhenaton nunca havia sido mostrado com sua família ou sequer mencionado em monumentos. Mas em Amarna, ele podia dizer: "Me aceitem como eu sou". Pela primeira vez na vida, Akhenaton podia ser ele mesmo.
Em sua cidade sagrada, no meio do deserto, Akenaton livrou-se do sofrimento da infância em Tebas. Mas ele também se afastou da realidade. O Egito estava morrendo. Por mais de 10 anos, Akenaton viveu em sua amada Amarna, com os pensamentos voltados somente para a religião e para seu Deus pessoal. Ninguém estava preocupado em governar o país. O exército do Egito, que já havia sido grande, tornou-se fraco, e os países estrangeiros não enviavam mais seus tributos. Dos postos remotos da Síria e do Líbano, os embaixadores escreviam para dizer que eles não eram mais respeitados. Isolado dos problemas do Egito e da realidade, Akenaton vivia feliz com seu novo Deus, sua nova família e sua nova cidade. Mas depois de 14 anos de casamento, sua linda esposa Nefertiti faleceu. Sua segunda esposa, Kia, também havia morrido. O faraó estava sem uma mulher ao seu lado. Akenaton cresceu no meio de mulheres, 4 irmãs e sua poderosa mãe, a rainha Tii. Nefertiti sempre esteve ao seu lado, compartilhando seus sonhos. Kia, também uma bela mulher, havia sido importante para o faraó, tendo ganhado seu próprio templo. Com as esposas mortas, Akenaton estava sozinho novamente. A grande experiência no deserto estava chegando ao fim. No 17º ano de seu reinado, com cerca de 30 anos de idade, Akenaton morreu e desapareceu da história. Será que um dia saberemos o que realmente aconteceu em Amarna? Akenaton se parecia mesmo com suas estátuas? Algumas pessoas acham que só teremos as respostas se a múmia do faraó for encontrada. E isto é o que alguns egiptólogos acreditam ter acontecido em janeiro de 1907. De todas as múmias de reis já descobertas, nenhuma causou mais controvérsia do que a encontrada na tumba 55 do Vale dos Reis. No início do século XX, Theodore Davis, um milionário americano, fazia escavações no Egito e descobriu uma tumba onde um sepultamento do período de Amarna havia sido refeito. A tumba estava claramente inacabada e o enterro foi feito às pressas. Painéis de madeira decorados foram encontrados pelo chão e recostados nas paredes. Estes painéis traziam imagens danificadas de Akenaton cultuando o disco solar, além do nome da rainha Tii. Em um nicho, havia 4 jarros de alabastro com os órgãos internos da múmia. No chão havia uma urna muito danificada, feita com milhares de pastilhas incrustadas e pedras semi-preciosas, com formato de asas protetoras. Mas os cartuchos contendo o nome do ocupante haviam sido arrancados. Até hoje, a identidade da múmia da tumba 55 é um mistério. Mas uma explicação dos motivos que levaram Akenaton e a família real a serem representados por estátuas disformes pode ser dada por um grupo de cientistas que trabalha com a síndrome de Marfan. Esta doença genética afeta o tecido conjuntivo e apresenta características como face alongada, queixo protuberante, dedos finos e olhos incomuns. Se Akenaton sofria dessa doença, cada uma de suas filhas tinha 50% de chance de herdá-la. Mesmo após a morte, Akenaton rebelou-se contra as tradições do Egito, rejeitando o local onde seus ancestrais foram enterrados. Ele escolheu o remoto Vale de Amarna para sua tumba e deixou o lugar parecido com o Vale dos Reis, onde seu pai foi enterrado. Talvez a criança que existia nele ainda queria ser aceita. Nesta tumba, o pensador religioso mais original do mundo antigo foi posto para descansar. Ele precedeu Moisés e Jesus Cristo muito antes que o povo do Antigo Egito estivesse preparado para ter um Deus único. Logo após sua morte, os seguidores de Amarna, incapazes de compreender o ideal pregado por seu faraó, abandonaram a cidade, voltando para Tebas e para os deuses conhecidos.
O nome de Akenaton, considerado um herege, seria apagado dos monumentos do Egito. Seu filho, o jovem faraó Tutankhamon, se tornaria conhecido em todo o mundo. A ousada experiência de Akenaton no deserto havia terminado. A cidade de Amarna retornou à areia. O egiptólogo americano James Breasted disse a respeito do faraó: morreu com ele um espírito que o mundo nunca tinha visto antes. Uma alma corajosa, encarando destemidamente um momento de tradição imemorial. Este homem, numa época tão remota e em condições tão adversas, foi o primeiro idealista e o primeiro indivíduo do mundo. Há 3.000 anos, o rebelde faraó Akenaton insultou os habitantes do Vale do Nilo, pregando o culto a um único Deus. Menos de 100 anos após a morte de Akenaton, Moisés pregaria a um único Deus aos israelitas, às margens do Nilo. Hoje, nas mesquitas, milhões de egípcios ouvem os muezins afirmando que só existe um Deus e que Alá é o seu nome. A ideia de um Deus único, antes uma crença radical de um herege isolado, é hoje abraçada por muçulmanos, cristãos e judeus de todo o mundo. A visão de Akenaton sobrevive. Você sabia? A esposa de Akenaton, Nefertiti, era conhecida em todo o mundo antigo pela sua impressionante beleza. Seu nome significa A Bela Chegou. Seu busto, hoje no Museu Egípcio de Berlim, é um dos trabalhos mais copiados do Antigo Egito. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como Akenaton desafiou os sistemas e tradições do Egito Antigo? Como o povo egípcio reagiu às dramáticas mudanças de Akenaton? Agora tente isto. Escolha 5 características positivas que um líder deve ter e exponha cada uma delas para a classe. Se você quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, confira os seguintes endereços na internet. Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. O que Pedro o Grande aprendeu com suas viagens a outros países europeus? Quais dificuldades Pedro o Grande enfrentou para construir a cidade de São Petersburgo? Depois de Akenaton, muitos líderes poderosos revolucionaram seus países. Nem todos tiveram sucesso, mas a visão e determinação de Pedro o Grande transformaram a Rússia do século XVIII e levaram à construção de São Petersburgo. Na vasta e desolada planície russa, o tempo significava pouco. Uma nova era, o século XVIII, estava nascendo. Enquanto a maior parte da Europa vivia um período de progresso, a Rússia estava parada no tempo. Naquela época, ninguém sabia, mas em 1682 acontece algo que finalmente vai obrigar a Rússia a mudar. Um evento que marca o começo de uma extraordinária ascensão de poder. A ascensão do czar Pedro. Este gigante de 2 metros de altura trará mudanças igualmente gigantescas para alinhar a Rússia ao restante da Europa. Mas a tarefa não será fácil. Com 8 milhões de camponeses, a Rússia é uma relíquia da Idade Média. Isolados do mundo exterior, os domos bizantinos do Kremlin refletem séculos de resistência ao progresso e à reforma. O Palácio dos Romanovs permanece como um firme símbolo da inabalável dominação dos czares. Eles têm o poder de vida e morte sobre milhões. Seu desejo é lei. Mas mesmo na longa história da Rússia, poucos governantes lutaram pelo poder.
O reinado de Sofia Romanov começou como terminaria, banhado em sangue. Em 1682, o czar reinante morreu, deixando seus 2 irmãos mais novos como herdeiros. Sua irmã Sofia tomou a iniciativa. Ela induziu a guarda do palácio, chamada de Streltsy, a tomar o Kremlin para que ela assumisse o controle. Arrancados de suas camas e caçados como animais, os inimigos de Sofia são assassinados sem piedade. Duas testemunhas da brutalidade de Sofia são sua madrasta, Natália, e seu irmão, Pedro. Pedro, de 10 anos, é o herdeiro mais novo. Outro herdeiro é Ivan, que aos 16 anos tem mais direito ao trono. Mas sua saúde é frágil e sua mente infantil não evoluía. Como um dos herdeiros é muito jovem e outro muito fraco, uma decisão incomum é tomada. Os irmãos vão dividir a coroa, tendo Sofia como regente. Em uma cerimônia única, os 2 jovens foram sagrados como czares. Mas o tempo corria no regime de Sofia. Era 1689 e Pedro chegava rapidamente à idade em que poderia governar sem um regente. Sofia não desistiria de seu poder facilmente. Ela havia se convencido que o irmão estava liderando uma rebelião contra ela e, num arrepiante eco de seu primeiro golpe, chamou os guardas do palácio. Pedro acordou diante do mesmo pesadelo que aterrorizou sua infância. Os guardas marchando contra ele. Mas isso havia acontecido 7 anos antes, quando ele era apenas um menino. Agora ele era o czar. Nenhum guarda do palácio teria coragem de tocar a encarnação de Deus na terra. Sofia poderia até ter o trono, mas Pedro tinha o direito divino. Os guardas abandonaram Sofia. Pedro não estava planejando um golpe, mas como o evento se mostrou uma chance de se livrar de Sofia, ele aproveitou a oportunidade. Ela foi banida para um convento fora de Moscou, de onde não sairia mais. Após 1 ano no poder, Pedro casou-se. A escolhida, Evdokia, era tímida e inculta, mas se mostrou uma esposa obediente e lhe deu um filho. Pedro tinha uma família e um herdeiro. Ele conseguiu pôr a casa em ordem. Agora o czar enfrentava um novo desafio. Logo, ele viraria as costas a milhares de anos de tradição russa para entalhar nas vastas e rudes regiões do leste um novo e poderoso império. A Rússia estendia-se das fronteiras geladas da Suécia pelas regiões selvagens do Oriente até os limites do Oceano Pacífico. Das 8 milhões de pessoas nascidas nessa implacável terra, 95% eram escravizadas, fadadas a uma pobreza massacrante e ao forte trabalho braçal. Era uma vida impiedosa, sem dignidade ou mesmo humanidade. O progresso era deplorável. Os camponeses não tinham estudo, tinham poucas ferramentas e nenhuma visão do futuro. Essa era a Rússia que Pedro herdou. Um país onde o povo era confinado e não ocorriam mudanças.
Só um lugar era diferente. A menos de 5 quilômetros de Moscou, uma próspera vila de estrangeiros com esplêndidas casas de pedra formava o chamado subúrbio germânico, onde a maioria dos estrangeiros vivia. Do subúrbio germânico vieram os mais engenhosos instrumentos. Para Pedro, eles eram fascinantes e frustrantes ao mesmo tempo. Ninguém na sua corte conseguia entender aquela confusão de alças de metal. Mas então o subúrbio ofereceu seu maior presente: um homem com a capacidade de explicar. O mercador holandês Frans Timmerman trouxe a tecnologia à vida. Ele revelou o segredo do sextante, um instrumento usado para medir distâncias no mar. Ele podia transformar marés, ventos e ondas em poderosos aliados. Timmerman abriu os olhos de Pedro para os sonhos do mar, e o czar não o decepcionou. Pedro mandou construir 5 navios em um lago a 140 quilômetros de Moscou, o corpo d'água mais próximo. Ele aprendeu as habilidades da marcenaria sozinho e trabalhou duro orientado por artesãos europeus. O czar se orgulhava do que havia aprendido, deixando sua marca. Pedro iniciou uma trajetória extraordinária. Se antes algum czar havia deixado os limites da Rússia, teria sido em nome da guerra. Mas Pedro estava embarcando em uma missão diferente. Ele estava indo roubar ideias, conhecimento e mentes talentosas pela Europa. Em março de 1697, Pedro deixou Moscou. A pompa e cerimônia também foram deixadas para trás. A primeira parada de Pedro foi a cidade sueca de Riga, na costa do Mar Báltico. Depois, o czar rumou para o sul. Uma rápida jornada por Berlim e Hanover o trouxe ao seu destino desejado, a cidade que ele queria conhecer desesperadamente: Amsterdã. Amsterdã é uma das mais ricas cidades do mundo e prova do gênio do Ocidente. A cidade cresceu em um pântano. Drenando e construindo diques, os holandeses detiveram o oceano. O mesmo feito de engenharia foi usado para construir casas de causar inveja à Europa. Fileiras de casas margeavam uma rede de canais, por onde as pessoas e as mercadorias cruzavam a cidade. Mas a beleza dessa arquitetura e o suave movimento de suas águas contradiziam a força de Amsterdã. O segredo da riqueza da Holanda era sua frota de 4.000 navios mercantes, maior do que a frota de todos os outros países europeus juntos. Com navios holandeses em todos os mares, a Holanda tinha o monopólio virtual do mercantilismo mundial. Pedro sabia que neste lugar descobriria os segredos da construção de navios. Para estudar o assunto, ele contratou centenas de capitães e marinheiros, construtores e pilotos, e os enviou à Rússia. E ele comprou suas próprias ferramentas. Nenhum construtor trataria o czar da Rússia como um aprendiz comum. Então Pedro manteve sua identidade em segredo. Ele assinava como um carpinteiro chamado Pedro Mikhailov. Após 4 meses, ele terminou seu navio, batizado de Pedro e Paulo. A convite do rei William III, ele navegou para Londres, onde o arquiteto Sir Christopher Wren estava construindo a Catedral de St. Paul. O czar visitou o Observatório Real para consultar o astrônomo. E vendo a Casa da Moeda e o arsenal do rei, se inspirou em ideias para moedas e canhões. Pedro fez a viagem de volta passando por Leipzig, Dresden e Praga, chegando à corte do imperador da Áustria. Nenhuma outra cidade podia rivalizar com Viena por seu júbilo e esplendor. Um Pedro experiente e ocidentalizado preparava-se agora para aprender uma nova arte europeia: os prazeres da alta sociedade. Enquanto estava a milhares de quilômetros de Moscou, Pedro recebe notícias terríveis.
Os guardas do palácio haviam se revoltado. Ele retornou rapidamente, parando apenas para trocar os cavalos. Quando chegou a Cracóvia, na Polônia, Pedro soube que a rebelião estava enfraquecendo. Quando o czar finalmente chegou à Rússia, havia 1.800 prisioneiros acorrentados. Seus generais informaram que seus guardas se rebelaram porque não queriam sair de Moscou para lutar contra os turcos. Mas Pedro achava que não haviam lhe contado toda a verdade. Certo de que havia um plano maior, ele queria forçar a verdade a qualquer custo. O czar então ordenou a execução de 130 líderes. O restante foi torturado. Os guardas foram interrogados 6 dias por semana durante 6 semanas. Mas Pedro não encontrou nenhuma evidência de conspiração. Ele ainda enforcou centenas de rebeldes nos muros do Kremlin. Pedro encontrou oposição de seus seguidores, mas ainda iria provocar a ira de um inimigo maior: Deus e a Igreja. A Igreja russa era a guardiã da tradição. A vida era governada pelas badaladas de seus sinos. Embora fosse devoto e responsável, Pedro odiava a oposição da Igreja às mudanças. No mesmo dia em que retornou do Ocidente, ele desafiou uma crença básica da instituição. Barbear-se era um pecado mortal porque desfigurava a imagem do homem criado por Deus. Mas Pedro estava barbeado, como a maioria dos ocidentais. Como os homens da corte o acolheram após sua longa ausência, Pedro produziu tesouras e cortou suas barbas, começando pelos comandantes de seu exército. O czar determinou um modo de vestir europeu por decreto. Para ter barba, os russos tinham de pagar uma taxa e usar uma pequena medalha de bronze com os dizeres "taxa paga". Embora essas ações mostrassem um homem inclinado à mudança, elas contrariavam o grande plano de Pedro: fazer da Rússia um império. Aos 28 anos, o czar finalmente tinha uma frota, mas nenhum marinheiro. Então Pedro olhou para o oeste em direção à Suécia. Por 500 anos, russos e suecos disputaram o território ao redor do Mar Báltico. Estas terras garantiam acesso à Europa e Pedro estava determinado a tê-las. O rival de Pedro era apenas um garoto de 18 anos. Assim como Pedro, Carlos XII havia ascendido ao trono na infância. Ele também tinha apetite por conflitos, o que o fez formar um dos melhores exércitos da Europa. Os suecos encontraram os russos no forte de Narva. O exército de Carlos está exausto pela longa marcha. Além disso, estão em número bem menor. Para cada soldado sueco, Pedro tem 4 russos. Mas a audácia é a marca de Carlos. Ele ataca os russos. Diante da grande desvantagem, a ousadia de Carlos é recompensada. A Suécia vence. A Rússia agora está aberta a invasões. Até Moscou está vulnerável. Para defendê-la, Pedro tem que reconstruir seu exército e reequipá-lo. Sem matéria-prima, ele fez o impensável. Pegou os sinos das igrejas russas e os derreteu. Pedro transformaria o bronze sagrado em novas armas diabólicas. Para muitos era sacrilégio, mas para Pedro era progresso. No verão de 1701, Pedro teve um golpe de sorte. Carlos XII voltou sua atenção da Rússia para a Polônia, considerada uma ameaça mais perigosa. A mudança deixou os menores fortes do Báltico à mercê de Pedro. Em uma única noite, ele bombardeou o forte de Nyanskans. Este caiu e Pedro teve o que queria: uma saída para o Mar Báltico.
O czar se sentiu triunfante. Para celebrar, anunciou a construção de uma cidade. A terra estava molhada e enlameada, mas as imagens de Amsterdã, construída em um pântano drenado, estavam frescas na memória de Pedro. Se os holandeses conseguiram, ele também conseguiria. São Petersburgo foi construída sobre lama e ossos. Pedro assistiu a cada estágio da construção de uma cabana de 3 cômodos. Ele não via o prenúncio do fracasso, mas sim uma cidade emergindo com um forte e um porto. Uma cidade de onde ele lançaria seu império. Mas nem todos compartilhavam este sonho. Os russos pagavam pelo elevado custo da construção com vidas e dinheiro. Quando Pedro mandou cada nobre da região construir um palácio de pedra na distante São Petersburgo, a imensa despesa tirou 2/3 de sua riqueza. Tudo precisava ser importado, inclusive as pedras. Cada carruagem trazia uma remessa nova. Também havia carência de habitantes. Como nenhum russo iria querer morar num pântano por vontade própria, o czar convidou sua corte a mudar para a nova capital. Já que seria perigoso recusar o convite, todos aceitaram. Mas mesmo com a cidade crescendo, o perigo surgia no Báltico. Em 1708, o fantasma de Carlos XII da Suécia voltou a assombrar a Rússia. Se Carlos achou que poderia juntar suprimentos para seus soldados enquanto marchava pela Rússia, estava enganado. Pedro se adiantou e, por onde o exército sueco iria passar, criou um cenário de desolação. Vilas foram despovoadas e destruídas. Para onde Carlos olhasse, achava apenas ruínas. Pela Rússia, nenhum sacrifício era grande demais. Em 1709, os 2 exércitos se encontraram em Poltava. Conforme os suecos avançavam, sua sorte ia de mal a pior. Pouca coordenação entre seus generais deixava seu principal exército em desproporção de 5-1. Ao meio-dia, a vitória era de Pedro. Carlos XII foi obrigado a fugir em um cavalo emprestado e procurar abrigo na Turquia. A Suécia jamais seria forte o suficiente para ameaçar Pedro e a Rússia. O confronto final de Pedro o Grande não seria com um monarca externo, mas com alguém de sua própria família. Como um conquistador, ele não era desafiado, mas como pai era um fracasso. Sua relação com seu filho Alexis é fria e distante. Alexis é o oposto de Pedro, fraco, devoto e conservador. Então Pedro dá um ultimato. Alexis precisa se fazer digno de reger a Rússia ou deve servir a Deus como monge. Alexis escolhe uma terceira opção. Ele foge. Vai para Viena e em seguida para Nápoles, onde se esconde. Mas os ministros de Pedro o caçam e o arrastam de volta à Rússia para encarar a fúria de seu pai. Alexis corre o risco de ser executado por discordar abertamente do czar. Mas Pedro concorda em poupar sua vida com 2 condições. Alexis precisa mostrar interesse pelo trono e nomear pessoas. As ações de Pedro eram extremas. Ele suspeitava de um plano maior. Meses depois, Pedro descobre que seu filho planejava afundar a marinha e abandonar São Petersburgo quando se tornasse czar. Alexis é julgado por traição e é torturado. Em seu último ato de desafio, Alexis morre antes de poder ser executado, provavelmente devido à tortura. Apesar de seus defeitos, nenhum outro monarca russo conquistou tantas coisas quanto Pedro. Ele tinha visão para conceber grandes mudanças e energia para realizá-las. Seu reino foi de uma contínua expansão territorial.
Ele envolveu-se em guerras durante 21 anos, criando um moderno exército e fundando a Marinha da Rússia. Ele construiu portos, fortes e uma nova capital. Mudou a face da Rússia para sempre. E fez tudo sem tomar emprestado uma única moeda de qualquer homem ou nação. Ele realizou tudo com o sacrifício de seus mais humildes aliados e, em última instância, dele mesmo. Em 1723, Pedro foi atingido por uma infecção crônica na bexiga e se submeteu a uma dolorosa operação para a remoção de cálculos. Sua recuperação parecia e ele terminou seu duro projeto visitando fortificações na costa do Mar Báltico. Mas uma vida de determinação singular teve fim com um momento de descuido pessoal. Em novembro de 1724, Pedro mergulhou no mar para resgatar alguns de seus soldados de um navio afundando. Ele pegou um resfriado que se transformou em febre. Retornou para São Petersburgo enfraquecido. Sua antiga infecção havia voltado. Numa dor insuportável, Pedro implorou pela absolvição de seus pecados em nome do bem que ele tinha tentado fazer ao seu povo. Отвратился Твой от грех моих вся беззаконие моя, очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего. Na manhã de 28 de janeiro de 1725, Pedro entrou em coma e morreu. O que levou Pedro a fazer o que nenhum russo havia feito? Ele levava consigo um brasão com a seguinte inscrição entalhada: Eu sou um aluno e preciso ser ensinado. Ele teve a humildade de aprender com suas próprias mãos e a arrogância de acreditar que poderia ensinar uma nação a abandonar seu passado e abraçar o futuro. As lições deste gigante levaram uma nação igualmente gigante para frente e para dentro de um mundo que o czar mudaria para sempre. Eu o vejo em todos os lugares, escreveu um russo. Eu me recuso a acreditar que havia apenas um Pedro o Grande e não vários dele. Você sabia? Pedro o Grande mudou a capital da Rússia para São Petersburgo em 1712, fazendo do francês e não do russo sua língua preferida na corte. Somente em 1918, os bolcheviques mudaram a capital para Moscou novamente. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. O que Pedro o Grande aprendeu com suas viagens a outros países europeus? Quais dificuldades Pedro o Grande enfrentou para construir a cidade de São Petersburgo? Agora tente isto. Faça um guia de viagens de São Petersburgo. Esperamos que você tenha gostado deste Discovery na Escola Reformista. Se você quiser aprender mais sobre o que acabou de ver, confira os seguintes endereços na internet. Versão brasileira Vox Mundi.